Boa tarde, bem-vindos ao especial informação sobre o processo Etoupeira, no dia em que foi conhecida a acusação do Ministério Público que implica a Benfica SAD e o assessor jurídico da SAD do Benfica, Paulo Gonçalves. O despacho de acusação, que tem sido analisado nos últimos minutos pela redação da SIC Notícias, já provocou reações. No caso da Federação Portuguesa de Futebol, o presidente do Conselho de Disciplina da Federação mandou abrir um processo de inquérito, este caso Etoupeira. A Federação quer ver analisada a acusação de corrupção e o envolvimento do ex-observador de árbitros de futebol, Júlio Loureiro, no caso. Cabe agora à Comissão de Instrutores da Liga investigar. Ontem, de resto, o Benfica foi acusado pelo Ministério Público de vários crimes, mas a investigação da Federação vai concentrar-se na eventual corrupção desportiva. O Benfica corre mesmo o risco de ficar fora das competições desportivas por um período de 6 meses a 3 anos. É uma das penas acessórias pedidas pela acusação do Ministério Público no processo Etoupeira. O Benfica diz que são acusações absurdas. O Ministério Público pediu penas acessórias para a SAD do Benfica. Um pedido alicerçado no regime de responsabilidade penal por comportamentos antidesportivos contrários aos valores da verdade, da lealdade e da correção. Caso venha a ser condenada, a SAD encarnada pode ser afastada das competições durante um período que vai de 6 meses a 3 anos. Corre também o risco de não receber dinheiros públicos entre 1 a 5 anos e ficar proibida de desempenhar atividade até um máximo de 5 anos. A SAD do Benfica foi, segundo o Jornal de Notícias, acusada de um crime de corrupção ativa, um de oferta indevida de vantagem e 28 de falsidade informática. Além da Sociedade Desportiva da Luz, há outros 3 arguidos no processo Etoupeira. 2 funcionários judiciais e Paulo Gonçalves, o assessor jurídico do Benfica. São acusados da prática de vários crimes: corrupção ativa e passiva, oferta e recebimento indevido de vantagem, favorecimento pessoal, violação do segredo de justiça, peculato, violação do dever de sigilo e falsidade informática, entre outros crimes. O Ministério Público acredita que, pelo menos em 2 épocas desportivas, a de 2016-2017 e 2017-2018, os encarnados tiveram acesso a processos em investigação na Justiça e que, através das 2 toupeiras, munidas das credenciais usurpadas a uma procuradora, conseguiram informação sobre o clube e os adversários no sistema Sítios. Em contrapartida, pela informação ilícita passada a Paulo Gonçalves, os funcionários receberiam bilhetes para jogos. Um dos arguidos encontra-se em prisão preventiva. O funcionário judicial é suspeito de ter entrado mais de 300 vezes nos inquéritos que investigam o Benfica, os clubes adversários e quem os gere. O Ministério Público reuniu várias provas documentais, entre elas um dossiê encontrado no gabinete de Paulo Gonçalves com cópias de documentos do inquérito que investiga o esquema de corrupção na arbitragem para beneficiar o Benfica. Em comunicado, o clube promete reagir para desmontar as imputações absurdas e injustificadas que lamenta ter conhecido através da comunicação da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, sem direito à notificação. Continua dizendo que agora, tal como no passado, não há factos que justifiquem a acusação. E a acusação do Ministério Público está a ser analisada há alguns minutos pela redação da SIC Notícias. Miguel, tens junto a ti o Luís Garriapa, que é o especialista em Justiça da redação da SIC Notícias, um dos especialistas. Que pormenores é que podemos dar desta acusação do Ministério Público, no caso Etoupeira? Boa tarde para vocês. Boa tarde, é isso mesmo que vamos ver. O Luís Garriapa vai nos ajudar a perceber. Já leu aqui grande parte das 80 páginas, julgo eu que são 80, Luís. 80. É uma extensa acusação deste caso Etoupeira. Vamos começar pelo envolvimento da SAD e de Luís Filipe Vieira. O que é que encontraste aí na acusação? É talvez a parte mais polémica desta acusação, porque apesar de Luís Filipe Vieira não ser aqui
não vir aqui como acusado neste processo, ele é referido aqui e é dito que ele teria conhecimento dos factos que são aqui enunciados nesta acusação. Chegaria mesmo a rubricar a autorização de merchandising, por exemplo? Se vê na página 65 desta acusação e que diz que as entregas aos arguidos, José Silva e Júlio Loureiro, portanto estes oficiais de justiça, eram do conhecimento do presidente da Sociedade Anónima Desportiva que as autorizava ou delas tomava conhecimento por correio eletrónico ou rubricando folha de autorização sem nunca as impedir, pois tal era do benefício da arguida, assim querendo e aceitando todas as condutas atrás descritas. Portanto, este é o ponto talvez o mais polémico e que pode ser depois analisado pelos juristas para nos tentarem explicar exatamente porque é que a SAD é aqui acusada e Luís Filipe Vieira não. É um documento extenso, como estavas a dizer, relata-nos exatamente o que é que o Ministério Público conseguiu apurar ao longo destes meses. A acusação baseia-se sobretudo num período desde março de 2017 até março de 2018, portanto, durante um ano foram feitas muitas escutas telefónicas, vigilâncias a estes intervenientes neste processo e depois foi recolhido nas buscas muitos dos documentos a que estes oficiais de justiça acediam através do sistema informático do Ministério da Justiça e que depois estavam na posse de Paulo Gonçalves e que foram encontradas nessas buscas judiciais. Relativamente à SAD, nós estamos a falar aqui de dezenas de crimes, de falsidade informática, corrupção ativa. Há aqui também penas acessórias sugeridas pelo Ministério Público. Exatamente, e é o que nos leva para uma lei que vem nessa pena acessória, leva-nos para a Lei 50 de 2007, que no seu artigo 4º fala exatamente sobre essas penas acessórias que são aqui pedidas pelo Ministério Público e que depois dizem que pode haver uma suspensão da participação em competição desportiva por um período de 6 meses a 3 anos. E é esta a consequência, uma das consequências que poderá existir para a SAD do Benfica e, portanto, o afastamento de competições desportivas por este período que é aqui pedido pelo Ministério Público. Logicamente que isto terá que ser depois ainda ir a julgamento e depois só, obviamente, depois da fase de recursos é que se efetivaria esta medida, esta pena acessória para a SAD do Benfica. Relativamente às provas, por exemplo, o Ministério Público tem informação nesta acusação relativamente às contrapartidas que seriam dadas, por exemplo, aos funcionários judiciais? Sim. São contrapartidas, curiosamente, de pouca monta. Não estamos aqui a falar em dinheiro, nem em avultadas somas de dinheiro. Nem milhares, nem milhões. Nada, zero. Estamos aqui a falar basicamente sobre bilhetes para assistir a jogos de futebol e também materiais de merchandising do Benfica, camisolas, blusões, que eram entregues a estes oficiais de justiça. Em relação aos bilhetes e ao acesso ao Estádio da Luz, era dado um acesso privilegiado, digamos assim, à zona VIP do Estádio da Luz, com a pulseira LL, Lisboa Lounge, uma sala onde está disponibilizada comida, bebida e também estes oficiais de justiça podiam parquear o seu carro no parque do Estádio da Luz sempre que iam assistir aos jogos e são muitos os jogos que estão aqui descritos. Também como é que eram pedidos estes bilhetes e como é que eram entregues estes bilhetes e também aqui conseguimos perceber que houve efetivamente vigilâncias, deve haver no processo provavelmente fotografias desses encontros e dessas conversas para além das escutas telefónicas e dos SMS que foram sendo recolhidos ao longo destes meses pelos investigadores. Ainda na questão das provas, sabe-se de que forma é que foram usadas essas informações disponibilizadas pelos funcionários judiciais? Como é que foram usadas pelo Benfica? Pelo Benfica, sim. Só para conhecimento do Benfica, creio eu, e depois também diz o Ministério Público que, através deste conhecimento, os intervenientes nesses processos podiam, por exemplo, ocultar provas que eram importantes para esses processos que estavam em investigação. Muitos deles estavam ainda em segredo de justiça e, portanto, não poderiam ser acedidos
por ninguém, muito menos pelos intervenientes, que muitas vezes eram elementos ligados ao Benfica e o próprio Benfica. Luís, vamos voltar a falar ao longo desta tarde. Vou-te deixar continuar a ler esta acusação, Gonçalo, porque, como disse, são 80 páginas. Já temos aqui grande parte do que é essencial da acusação do Ministério Público, mas há ainda mais para descobrir. E voltaremos aí mais daqui a pouco, Miguel, para continuarmos a dissecar esta acusação do Ministério Público. Mas para já impõe-se uma ligação ao Estádio da Luz, ao repórter da SIC, Rui Lavaredas. Boa tarde, Rui. O ambiente que se vive aí no Estádio da Luz, a casa do Benfica, no dia em que foi conhecida esta acusação do Ministério Público. É um ambiente perfeitamente normal de um dia de semana. Isto porque as pessoas que entram e saem aqui nesta zona junto ao Estádio da Luz são pessoas que frequentam os espaços comerciais junto ao estádio, também os equipamentos desportivos, portanto não há adeptos, não há qualquer manifestação relativamente a este processo. Num dia em que o Benfica foi notificado deste processo, depois de ontem ter então sido feita essa ser dada a conhecer esta acusação e o Benfica criticou isso mesmo, o facto de ontem mesmo em comunicado ter dito que primeiro foi dada a conhecer esta acusação por parte do Ministério Público e sem o Benfica ter sido notificado relativamente a este processo. Só hoje é que aconteceu essa mesma notificação. Aguardamos a todo momento que possa surgir mais um comunicado, informações de que o Benfica irá dispor relativamente a este processo. Não sabemos se hoje ou se nos próximos dias isso irá acontecer. Certo é que hoje também ficamos a saber que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito relativamente a este processo, que fica agora nas mãos da Comissão de Instrutores da Liga e, desta forma, fica também ligado este processo ao campo desportivo, deixando de estar apenas ao campo jurídico, digamos assim. Mas volto a repetir, está tudo muito calmo, tudo muito tranquilo, aqui junto ao Estádio da Luz, onde as movimentações são as habituais de um dia de semana de quem vem até junto ao Estádio da Luz ou para se dirigir até aos espaços comerciais ou até mesmo aos equipamentos esportivos, pavilhões, piscinas, enfim, tudo aquilo que envolve o estádio do Sport Lisboa e Benfica. As movimentações são essas habituais, sendo que depois das 5 da tarde, há poucos minutos, começa a haver uma maior passagem, principalmente de carros, de viaturas aqui junto ao local onde nos encontramos, porque há quem esteja, obviamente, a sair do trabalho e passa aqui pelo Estádio da Luz, mas, como disse, não há qualquer manifestação relativamente a este processo onde o Benfica está envolvido, esta situação que está a marcar, claro, a atualidade do clube encarnado. Pela Varedas, em direto do Estádio da Luz, voltaremos ao contacto do repórter da SIC, se assim se justificar. Passo a apresentar os convidados deste especial desporto, à volta do caso Etopeira. Miguel Santos Almeida, ele é advogado. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. O comentador da SIC, David Borges, e também Carolina Girão, que é juíza. E Carolina, começo por si, porque naturalmente este caso Etopeira, este processo Etopeira, expõe uma das fragilidades que os juízes há muito apontam, tem a ver com os sítios. É verdade. É isso? É verdade, é verdade. Eu começo por dizer que me vou abster naturalmente de ser quaisquer comentários acerca dos contornos específicos desse caso e deste caso em particular, o dever de reserva a que me encontro sujeita, portanto, assim o impõe. De qualquer modo, para além do impacto mediático deste caso, que é óbvio, como disse muito bem, este processo expõe as debilidades do sistema sítios, a plataforma que os telespectadores, com a qual os telespectadores estarão familiarizados desde a implementação desta reforma judiciária de 2013, a plataforma que permite aos operadores judiciários, não só aos tribunais, funcionários, advogados, portanto, permite que congregando os processos,
permite que os processos, para além de se encontrarem dispostos em volumes físicos, se encontrem também digitalizados. E é através desta plataforma que o dia a dia dos tribunais se processa. E devia ser um cofre, onde só entra quem tem a password ou a chave, não é? Figurativamente, é um cofre, porque os operadores judiciários apenas podem aceder aos sítios e aos processos determinados que se encontram adstritos. Esta é uma questão também importante. Eu, enquanto juíza, não posso aceder a qualquer processo do país, apenas tenho acesso, através da inserção da minha password, aos processos do meu tribunal e relativamente aos quais eu sou o titular. Acontece que estas passwords são a chave, então, desse cofre, que metaforicamente... E neste caso havia passwords de uma procuradora que tem acesso a estes processos, por exemplo? Todos os operadores judiciários têm essa password e o que o sistema tem que garantir é a sua inviolabilidade. Este é um ponto nevrálgico. E essa inviolabilidade é garantida, desde logo e à partida, pela segurança das passwords e pela inviolabilidade das próprias passwords. Desde que este caso foi tornado público e se mediatizou, porque estamos a falar do clube com mais adeptos em Portugal, o Sport Lisboa e Benfica, mudou alguma coisa nos cuidados que os juízes têm de ter, que os funcionários judiciais têm de ter com as suas passwords para não permitir que situações destas, como alegadamente aconteceram, aconteçam? Do ponto de vista do usuário, do operador judiciário, mudou um aspecto muito específico. Antes do mediatismo deste caso, as passwords poderiam ser compostas por qualquer algarismo, ou qualquer letra, ou qualquer outro caractere. E hoje em dia, à semelhança do que nós vemos em outras plataformas eletrónicas, há exigências acrescidas de computação da password, sim. David, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez. Já temos os pormenores da acusação ao Benfica. Que leitura é que há a fazer? O David, desde logo que foi conhecido este caso, foi muito crítico. Lembro-me que chegou até a falar que Paulo Gonçalves se devia automaticamente ter afastado do Benfica, ou o Benfica ter afastado Paulo Gonçalves. Agora que saiu a acusação, que já temos mais pormenores desta investigação da Polícia Judiciária e do Ministério Público, o que é que lhe apraz dizer? Eu sempre disse que este caso era complexo e ao mesmo tempo muito delicado para o Benfica. E que poderia ser o caso mais grave que o Benfica enfrenta no plano da justiça e que poderia pôr seriamente em causa o prestígio histórico que o Benfica angariou ao longo de mais de 100 anos. E o Benfica não foi sensível nunca a essa questão. De modo que eu queria sublinhar nesta parte inicial 4 pontos. O primeiro ponto é de algum desconforto sempre que se avança com uma moldura penal. Parece-me que é uma projeção extrema de um caso que vai demorar, evidentemente, e que no fim pode não ter moldura penal nenhuma, não é? Penso que é sempre um risco essa projeção de moldura penal, ainda que a compreenda porque existe. O segundo ponto, não há ainda culpados, o que não impede já a degradação da imagem do Benfica. É sempre a primeira consequência de um processo deste tipo, sem julgamento, sem condenação, mas a imagem fica automaticamente muito marcada, muito desgastada. O terceiro ponto tem a ver com aquilo que eu sempre referi, que o Benfica continua a agir mal no âmbito dos processos judiciais, recusando culpas, lançando a culpa para uma conspiração global que envolve até juízes. O Benfica sublinhou isso, de haver um sentimento persecutório da parte do Ministério Público, o que nos coloca logo em sobressalto, porque a justiça é talvez o nosso fundamento mais sólido e é profundamente assustadora a ideia de que podemos cair na alçada da justiça e ficar nas mãos de alguém que persecutoriamente nos envolve e nos procura atingir, e penso que o Benfica deveria, desde a primeira hora, agir com mais simplicidade. Isto é, recusar culpas, colocar-se à disposição da investigação, digamos, abrindo as suas portas à investigação, afastando, mesmo sem julgamento e sem condenação, aqueles que passam a estar sob suspeita, neste caso Paulo Gonçalves. Se Paulo Gonçalves não se demitiu ou não se autossuspendeu, o Benfica devia ter feito. E ainda vai a tempo de fazer isso? Não creio, pode fazê-lo ainda, mas já passou demasiado tempo para que tenha alguma eficácia no sentido de o Benfica transmitir transparência na ideia de que quer justiça plena, rápida e que rapidamente ilibe o clube e a instituição. E eu referi várias vezes, até no extremo, numa situação extrema,
que os próprios órgãos sociais do Benfica, por forma a permitir que a justiça funcionasse ainda mais livremente e para que não restasse nenhuma suspeita ou nenhum pingo de dúvida em relação a este caso, junto dos seus adeptos, deveria tomar, no extremo, a decisão de se autossuspender. Isto é, de dizer, nós não temos nada a ver com isto, o Benfica é inocente, mas para que a justiça investigue profundamente este caso e por forma a afastar qualquer dúvida do nosso envolvimento, afastamo-nos e esperamos que a justiça seja rápida e definitiva. E é o caso complexo e muito grave no plano da honra histórica do Benfica, se vier a provar isto e se houver uma condenação. Um clube que se fundou em bases de valores muito fortes, que se desenvolveu de uma forma que se tornou uma referência histórica do país. O maior clube português, com mais adeptos, sempre com valores muito fortes. E é preciso lembrar presidentes históricos do Benfica, por exemplo, Borges Coutinho. E para quem cresceu à sombra desse prestígio do Benfica, esse prestígio desportivo, mas também ético do Benfica, é profundamente desanimador que um caso destes chegue a julgamento e que o Benfica seja condenado. E por isso penso eu também que os adeptos do Benfica, ou os sócios do Benfica, em vez de acompanharem a sua direção no sentido de transferir culpas para uma enorme conspiração global, para jornalistas, para juízes, para os adversários, se fixem nas responsabilidades do seu próprio clube. Isto é, que se coloquem numa posição de esperar para ver o que este processo vai dar, dispostos, evidentemente, a afastarem rapidamente os responsáveis por esta degradação histórica do clube, se isso acabar por ser provado. E eu disse uma vez, e para terminar, que Luís Filipe Vieira estava à beira de uma de duas coisas. De ser um presidente histórico no sentido do sucesso dessa enorme instituição chamada Benfica, ou de estar a um passo da desgraça dessa instituição chamada Benfica. E não sei qual dos dois passos é que vai ser dado, e temo que, perante tantos processos judiciais, venha a ser a principal rosto de uma degradação de que não haverá, penso eu, não haverá qualquer tipo de imunidade nem de perdão. Vamos certamente, David, mais à frente também avaliar essas consequências políticas, mas para já, Miguel Santos Almeida, boa tarde novamente, bem-vindo à SIC Notícias. O que os benfiquistas estão naturalmente mais preocupados é com as questões desportivas. Olhando para esta acusação, os benfiquistas podem ficar tranquilos de uma eventual sanção desportiva para o Benfica? Muito boa tarde, uma vez mais. Bom, não devendo, não quero mais realçar que, enquanto advogado, não poderei pronunciar-me sobre processos pendentes em curso e sobre este em particular, mas poderei dizer em abstrato que, de facto, este é um processo que revela diversos aspectos profundamente perturbadores, não apenas na área do futebol, mas, como o doutor referiu, também na área da justiça e, portanto, enfim, na área do futebol revela aspectos profundamente perturbadores porque está em causa, enfim, um clube de futebol, e não é um clube qualquer, e, enfim, estando ainda por apurar, porque indo aos contornos da acusação não são inteiramente conhecidos, e a mesma, naturalmente, tem que ser comprovada em julgamento. Portanto, estando ainda por apurar também de que modo é que poderá ter havido uma afetação, um falsear das competições desportivas em prol da instituição Benfica, revela, de facto, também fatores de preocupação, porque demonstra a fragilidade não só do segredo de justiça, mas principalmente também do próprio sistema informático que, enfim, que rege o funcionamento da justiça e dos processos, neste caso, penais. No plano estritamente desportivo, há razões de preocupação, não tivesse sido preferida uma acusação que imputa à SAD do Benfica factos que consubstanciarão a prática de crimes, enfim, relacionados com comportamentos antidesportivos. Lá está. Estou aqui em causa crimes de corrupção e de oferta indevida de vantagem. E, no fundo, o que diferencia estes crimes no âmbito desportivo
dos crimes previstos no Código Penal são justamente o fim a que se destinam, e estamos aqui a falar sempre da afetação da verdade esportiva, portanto, estarão sempre em causa atos suscetíveis de afetar ou desvirtuar ou falsear o resultado de uma competição desportiva. E, portanto, é isso que, e creio que o grande desafio do Ministério Público neste processo é justamente esse, porque, a priori, quer dizer, até ontem, este processo nunca foi um processo de corrupção desportiva, não é? É preciso ter isto em mente. Tratou-se sempre, à partida, e com os dados que eram conhecidos, de um processo, enfim, relacionado com crimes informáticos, portanto, o tal acesso ilegítimo aos sistemas informáticos da Justiça, eventual falsidade informática também não é claro em que termos é que poderá ter havido essa falsidade informática, porque implica também a adulteração ou a usurpação ou a retirada de documentos do sistema informático, por exemplo, não se sabe se isso aconteceu, mas também parece difícil de crer. Mas, portanto, estavam em causa processos, crimes informáticos, crimes de eventual corrupção, que têm a ver justamente com a alegada concessão de contrapartidas a funcionários, um judicial, outro integrado no Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça. Portanto, não era sequer um oficial de justiça, um funcionário judicial, na verdadeira acessão da palavra. Não era só oficial de justiça, no caso de Júlio Loureiro era também observador. Também de observador. E uma das coisas que aparece na acusação, nos pormenores da acusação, é que, por exemplo, Paulo Gonçalves ofereceu a Júlio Loureiro convites, merchandising, e o objetivo, entende a acusação do Ministério Público, era a obtenção de decisões favoráveis, conhecimento privilegiado de informações desportivas e de pessoas ligadas à arbitragem. Isto significa, ou isto pode, em julgamento, caso seja aprovado, consubstanciar um recebimento de vantagem por parte da SAD do Benfica em relação a rivais, por ter conhecimento, por exemplo, das mudanças na arbitragem de uma época para a outra, dos árbitros nomeados. Isso é vantagem? É uma vantagem? Eu tenho dificuldade em ver como isto é. Porque o crime aqui em causa, e o que estará em causa é, de facto, a oferta. Segundo eu percebi daquilo que tenho lido também na comunicação social durante esta tarde, o que estará em causa no plano da SAD será um crime de corrupção ativa tipificado no Código Penal e um crime de oferta indevida de vantagem, esse tipificado, então, na Lei dos Comportamentos Antidesportivos. E assim ser, significa que o que se imputa à SAD... Ainda há falsidade informática, 28 crimes, mas não, certo, no caso... Certo. Mas no plano aqui daquilo que poderá ou não ter implicações desportivas ou ter assumir uma feição associada ao fenómeno desportivo. O que estará em causa, a confirmar-se esta interpretação, as notícias que hoje li, então tem a ver com a oferta por parte da SAD aos funcionários de determinadas contrapartidas com vista à obtenção de um resultado. E para estarmos, lá está, no campo desportivo, é preciso que esse resultado seja, de facto, a tal afetação ou suscetibilidade de afetação de um resultado desportivo ou de um encontro desportivo por essa via. E, portanto, eu não sei, enfim, dirão se calhar pessoas mais enfim, abalizadas nessa matéria, se o facto de saber, porventura, qual é que é a movimentação dos árbitros confere a determinada agente desportivo ou a equipa de arbitragem nomeada dizer, para um jogo futuro. Porque isso implicaria não também um passo suplementar, que seria, então vamos contactar ou tentar interagir com essa equipa de arbitragem para então sim tentar afetar enfim, a verdade desportiva. Não é? Não sei se isso é dito na acusação, mas aparentemente não será. Portanto, estritamente a questão de saber ou ter conhecimento das rotações dos árbitros, se aconteceu, tenho alguma dificuldade em enfim, poder qualificar isso como uma vantagem auferida pela Sport Lisboa e Benfica SAD neste domínio. Mas parece que nem é isso, como dizia, o que está imputado à SAD. O que está é a tal oferta de vantagens sem justificação. Isto é, sem haver razão suficiente, em função da atividade concretamente levada a cabo pelas pessoas que recebem essa vantagem, para o recebimento da mesma. E estamos aqui também a falar, enfim, acabou também de ser clarificado esse aspecto e confirmado que o que está em causa são convites para assistir
convites para assistir a jogos no Estádio da Luz e, enfim, outro tipo de merchandising, camisolas e afins. Quer dizer, não há na lei, não está tipificado nenhum valor a partir do qual a oferta passa a ter dignidade penal para este efeito da prática de crimes de corrupção ativa ou passiva. Não há o que há um critério, um conceito relativamente indeterminado de que ofertas que caibam dentro de um parâmetro de adequação social e que sejam conformes aos usos e aos costumes não integram, enfim, o elemento objetivo do tipo de corrupção. O que possa já ser considerado para além disso, então sim, poderá assumir relevância criminal. Parece de facto que um convite, ainda que não um mero bilhete de ingresso no estádio, mas antes um convite para aceder à tal zona VIP ou uma camisola, tem alguma dificuldade que seja suficiente, tem alguma dificuldade em admitir que seja suficiente para integrar a prática de crimes de corrupção ou mesmo de oferta indevida de vantagem. É preciso, talvez, também relembrar que este crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem é um crime relativamente recente e que existe e que foi implementado um bocado para suprir as dificuldades de prova que estavam associadas aos crimes de corrupção, porque podia, enfim, as mais das vezes conseguia-se até fazer uma prova significativa, mas depois a demonstração do resultado, da vantagem obtida, da contrapartida, muitas vezes não se chegava lá. E então, de facto, enfim, implementou-se um novo tipo de ilícito que prescinde deste elemento final. Prescinde da demonstração do resultado. Mas lá está, o valor da oferta continua a ter que ir para além da adequação social, continua a ter que ser contrário aos usos e aos bons costumes e, portanto, essa também é uma tarefa de integração jurídica que o Ministério Público terá que levar a cabo, que fala certamente no despacho da acusação, mas que eu diria que, enfim, dará tanto mangas. Uma das questões que também lhe queria perguntar tem a ver com a principal atividade da SAD do Benfica, é o futebol e o futebol profissional, as equipas profissionais do Sport Lisboa e Benfica. O facto do Benfica ter conhecimento de processos que envolvem os rivais, no caso do Futebol Clube do Porto e Sporting, por exemplo, do diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, do antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, de processos que envolvem os dois clubes, são SADs, são cotadas em bolsa, não faz com que tenha vantagem, possa tirar vantagem pelo facto de conhecer informações que podem ser benéficas ou até prejudiciais para os rivais? Eu pergunto, vantagem em que sentido? Não é? E a acusação, para ser uma acusação boa, isto é, conforme àquilo que são também formalidades que o próprio Código de Processo Penal impõe para o despacho da acusação, terá necessariamente de dar esse passo de explicar porque é que é uma vantagem e em que domínio, em que matéria. Francamente, enfim, podemos especular de que forma é que poderá ser uma vantagem. No campo estritamente esportivo, lá está, é curto, não é? Certamente, ou provavelmente estarão no despacho da acusação factos que, enfim, até nos surpreenderão a todos, e o problema está mesmo aí. Lá está, aquilo que eu dizia revela, de facto, contornos preocupantes e, portanto, o problema está justamente nos factos, nos pormenores, que ainda são desconhecidos. Mas eu diria que isso por si é curto. É censurável, sem dúvida, poderá até ser censurável criminalmente. Na ótica desportiva não vejo como, tem que ser explicado algo mais. No mais, também não parece que seja um crime de que o lesado seja o Sporting ou o Porto, ou porventura quem quer que seja visado nos tais processos, que o Benfica terá tido acesso. O lesado não é esse não é o titular, digamos, do bem jurídico que é protegido com os crimes que estão aqui em causa. O bem jurídico é o funcionamento da justiça. Esse sim, e de facto não é suposto aceder-se a processos, isto é, funcionários judiciais ou não, acederem a processos que não são os processos que cabem no âmbito das suas funções tramitar
ou utilizando credenciais que não são as suas e com a agravante de se tratarem de processos crime sujeitos ao regime de segredo de justiça. Isto é que, de facto, é grave e a lesão é esta. Portanto, a lesão é de todos nós, é da credibilidade do sistema de justiça, do funcionamento do sistema de justiça e esse é que é o grande problema. Com os dados que temos neste momento em cima da mesa, poderá haver outros factos que nos levem a então, poder fazer outro tipo de análise, mas para já eu acho que esta é a possível. É um dos pontos de partida, Carolina. Uma das questões que também ressalva dos últimos meses de Portugal, da vivência de Portugal, é que o futebol deixou de ser uma ilha em investigações de justiça e porque temos tido conhecimento de várias investigações a vários clubes, em especial o Benfica, mas isto mudou alguma coisa na justiça portuguesa? Nos últimos tempos temos, enquanto cidadãos, temos-nos apercebido e temos ganho uma tranquilidade crescente ao saber que não há espaços livres do direito, nem espaços vazios do direito. Estão a ser investigadas várias áreas de atuação na sociedade, não apenas no futebol, não apenas no campo político, mas também os juízes e os procuradores estão a ser investigados e isso é muito positivo. Os juízes congratulam-se com essa realidade. Eu quero apenas sublinhar que nós estamos ainda numa fase muito embrionária deste processo. Neste processo em causa foi proferido espaço de acusação, não sabemos sequer se o processo vai prosseguir para julgamento. Pode ser requerida a abertura de instrução por qualquer um destes arguidos, pessoas singulares e pessoa coletiva. Será até natural, se calhar a Carolina não é a melhor pessoa para responder, ou não pode responder, mas será natural que o Benfica peça a abertura da instrução? Desconheço, faz parte de uma estrutura. Mas à partida, mas será natural que sim. Natural que sim, porque seria admitir um pouco... Não, vamos ver, até em face daquilo que tem sido a sua posição e a sua estratégia comunicacional ao longo de todo este processo, não é? No fundo, rejeitando qualquer responsabilidade, qualquer conhecimento sobre os factos que são imputados no processo. E, portanto, não poderá, quer dizer, não se concebe sequer outra coisa que não seja a SAD do Benfica requerer a abertura da instrução. Até porque, em bom rigor, e este eu diria que é também um dos pontos que deve ser realçado nesta questão, que tem a ver justamente com o facto da SAD do Benfica ter sido constituída arguida apenas na semana passada. E verdadeiramente, e portanto, 4 ou 5 dias úteis depois, sai de facto a acusação. O que significa que o último ato do inquérito foi justamente a constituição de um dos suspeitos, de um dos visados no processo, como arguido. Ora, desta forma, de facto, não se dá oportunidade ao arguido sequer de participar no inquérito, designadamente fornecendo provas, requerendo a produção de provas. Isso é normal acontecer? Eu diria que não é normal. Já tenho visto acontecer, na minha experiência profissional, mas normal nunca é. Não é normal porque não é o que deve ser e também não é normal porque acontece muitas vezes, mas não acontece muitas vezes. Mas eu acho que é censurável porque, em primeiro lugar, porque nos termos da lei, a partir do momento em que o inquérito corre contra a pessoa determinada, há uma obrigação do Ministério Público constituir essa pessoa como arguida. E, portanto, se num determinado momento do processo não havia... Tem que haver, peço desculpa interromper, mas terá de haver indícios para isso, não é? A alteração, não basta o processo correr contra a pessoa determinada, terá de haver uma suficiência indiciária para essa constituição. Exatamente, com certeza. E nós desconhecemos também os contornos deste processo, sabendo em que momento é que o Ministério Público concluiu por essa suficiência indiciária, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu diria é... O que sabemos, e isso é seguro, porque de resto, assim que tem acompanhado este caso, o que sabemos é que houve muitas escutas telefónicas feitas aos arguidos, neste caso, de conversas, por exemplo, de Paulo Gonçalves com Júlio Loureiro. Portanto, há aqui mais, que saberemos mais à frente neste processo, certamente. Isso tem a ver justamente com também o papel que o Ministério Público, a acusação dá aqui a Paulo Gonçalves. Com a qualificação que é dada à sua participação, à sua intervenção diária
presume-se que será qualificado como agindo em representação e por conta da SAD, porque senão, de outra forma, também a própria SAD não faria sentido sequer estar aqui também constituída arguida. Mas o que eu dizia há pouco, só para terminar este ponto, é que, de facto, naturalmente, o inquérito correrá contra a pessoa determinada a partir do momento em que há indícios da prática de crimes sobre essa pessoa. E, portanto, se calhar impunha-se que, a partir desse momento, a SAD tivesse constituído a arguida e que outros atos de inquérito fossem praticados a partir daí e que se desse também a oportunidade à pessoa avisada de, ainda assim, tentar, perante o Ministério Público, fazer a demonstração da sua razão. Não é? E, portanto, voltando à fase de instrução, verdadeiramente a fase de instrução será o primeiro momento do processo em que a SAD, na qualidade de arguida, poderá então apresentar as suas razões. Porque até então teve uma qualidade que não era da arguida, desconhecia-se até que qualidade é, porque também não se sabe que tenha sido ouvida na qualidade de testemunha, isto é, que algum representante da SAD tenha deposto enquanto testemunha no processo, isso também creio que não terá acontecido. E, portanto, a instrução é, de facto, o primeiro momento, antes do julgamento, em que a SAD poderá, tentar aferir da falta de bondade à acusação por forma à aprovação de um despacho de não pronúncia que evite a submissão a julgamento. Carolina, há pouco interrompia, estava a falar da questão do futebol ter deixado de ser um mundo imune às investigações judiciais e estava a dar a sua opinião sobre esse tema. O futebol, a política... Vários campos de atuação na sociedade, mas parece-me também importante trazer à colação, o doutor estava a dizer-lhe bem, e eu falei aqui da possibilidade da abertura da instrução exatamente por isso, porque é um dever de todos nós, especialmente dos operadores judiciários, sublinhar que, e sobretudo nestes processos que têm este impacto mediático assinalável, sublinhar que foi apenas proferido um despacho de acusação, o Ministério Público entende que há indícios suficientes para levar aquelas pessoas a julgamento, essas pessoas ainda vão poder evitar a ida a julgamento através do requerimento de abertura de instrução e de uma comprovação por parte de um juiz dessa suficiência indiciária ou não. E se houver julgamento, estes arguidos podem, como todos os outros, aliás, podem estar, ou melhor, podem estar cientes e podem ter a garantia de que o processo será analisado por 3 juízes imparciais e objetivos nessa fase de julgamento e que todos estes fóruns são positivos, porque é importante que os cidadãos tenham contacto com estas matérias da justiça e é importante que a mensagem passe nesse sentido. Temos a oportunidade também de ir em direto para a redação do Expresso. Está lá o jornalista do Expresso também, Rui Gustavo. Bem-vindo a esta emissão especial da SIC Notícias. Rui, tiveste já a oportunidade também de começar a ler, certamente a analisar esta acusação do Ministério Público. Tens acompanhado este processo Etoupeira. Que luzes é que podes deixar aqui também do que já foi dito neste debate? Eu gostava de chamar a atenção para o facto do nome do Luís Filipe Vieira ser referido no processo por 2 vezes, apesar dele não ter sido formalmente acusado. É uma opção que o Ministério Público julga que quis seguir, não tendo indícios suficientes que pudessem ligar o Paulo Gonçalves, a informação que o Paulo Gonçalves terá recolhido diretamente ao Presidente da SAD, acabou por acusar a SAD por isso mesmo. Isto é, a lógica desta acusação é que o Paulo Gonçalves conseguiu informação junto dos funcionários judiciais e o único beneficiário dessa informação só podia ser a própria SAD, por isso a SAD acaba por ser acusada. Eu acho que é algo que me faz pensar e é uma reflexão que acho que devíamos fazer, porque é que o Luís Filipe Vieira nunca foi arguido, nem sequer foi acusado neste processo, se depois é referido que tinha conhecimento, pelo menos em 2 ocasiões, de que foram feitas as ofertas aos funcionários judiciais, quer de merchandising, quer de bilhetes. Eu julgo que onde a acusação é omissa, e julgo que portanto, não terá ficado indiciado isso, é em relação à oferta de emprego para um sobrinho do funcionário judicial, uma oferta de um emprego no museu que também serviria como contrapartida para a informação que o funcionário recolhia. Rui, em relação a eventuais vantagens que a Benfica SAD possa ter tido em relação a processos que investigavam os rivais e funcionários de clubes rivais, ou seja, do ponto de vista desportivo, o que é que te pareceu da análise que tens feito a esta acusação? É referido em relação ao Júlio Loureiro,
que o Benfica pretendia obter decisões favoráveis junto dos órgãos da arbitragem para o clube. Eu não percebi, e julgo que não está lá especificado, que decisões favoráveis eram essas, mas estava lá isso. Mas para além disso, hoje em dia a informação é poder. O que o Benfica pretendia era ter informação sobre os processos em que era visado, os processos de corrupção, é referido na acusação que foi apreendido ao assessor jurídico do Benfica todo o historial do processo em que o Benfica está a ser investigado por corrupção e, portanto, tudo isso é vantagem, não é? Quer dizer, é ter a informação que não se tem porque os processos estão em segredo de justiça e ter informação sobre os processos em que são envolvidos os outros clubes pode-se destabilizá-los, portanto há toda uma vantagem que vem daí. Em relação à vantagem estritamente esportiva, do que eu li, e confesso que ainda não acabei, a única parte era em relação a decisões favoráveis junto do Conselho de Arbitragem. Na tua opinião, do que puseste ler também da acusação do Ministério Público, fica claro que Luís Filipe Vieira tinha conhecimento de todas estas alegadas atitudes, todos estes e-mails com conhecimento que Paulo Gonçalves enviava para o Presidente do Benfica? Ficam claros, na tua opinião, que Luís Filipe Vieira, até porque Paulo Gonçalves é um braço direito de Luís Filipe Vieira, é o assessor da administração da SAD do Benfica, reporta apenas e só Luís Filipe Vieira, mas fica claro isso, que é o que importa nesta acusação do Ministério Público? Pela acusação, sim, sem dúvida nenhuma. Só que uma acusação não é uma condenação, não é? Isto é a convicção do Ministério Público. O que diz é que o Paulo Gonçalves estava equiparado a diretor, a única pessoa a quem reportava era o Luís Filipe Vieira, portanto, pela lógica, a única pessoa a quem ele podia reportar a informação que obtinha era o Luís Filipe Vieira. Então, porque é que ele não foi acusado? Eu julgo que o Ministério Público não conseguiu indícios suficientes para acusar pessoalmente o Luís Filipe Vieira e então preferiu fazer uma acusação à pessoa coletiva e, por inerência, ao Luís Filipe Vieira, uma vez que é o Presidente da SAD. Eu recordo que um dos últimos atos do Ministério Público, se não mesmo o último, foi constituir o Benfica SAD como arguido. Eu julgo que isso teria a ver com a hesitação que houve em constituir ou não o Luís Filipe Vieira como arguido, e foi ele que chamaram para ser ouvido, apesar de ele não ter ido por estar doente, porque julgo que até esteve internado. Rui Gustavo, jornalista do Expresso, também com outro ponto de vista sobre a acusação do Ministério Público, uma acusação, aliás, que tem sido analisada pela redação da SIC Notícias. Miguel, tens junto a ti novamente o Luís Garriapa, vocês têm analisado esta acusação do Ministério Público. Que outros pontos sobressaem deste despacho? O Luís Garriapa, mais do que eu confesso, está a ler com muita atenção esta acusação do Ministério Público. Já aqui também falamos há pouco do envolvimento da SAD e de Luís Filipe Vieira, que, como dizia o Rui Gustavo do Expresso, é citado 2 vezes. Já vamos voltar a falar sobre isso, mas para já, Luís Garriapa, eu gostava de tentar esmiuçar aqui algumas questões relacionadas com as contrapartidas e com os funcionários judiciais envolvidos. Nesta acusação constam até, inclusivamente, conversas que foram mantidas com estes funcionários. Exato, e que nos revela aqui, digamos assim, o que o Ministério Público pretende evidenciar em relação aos cuidados ou a falta deles que existia em relação a estas trocas, tanto para o Benfica em relação às informações que recebia, como em relação a estes funcionários com estas contrapartidas. Falta de cuidado no sentido de esconder, pelo menos? Falta de cuidado no sentido de não ser bastante cauteloso em relação ao que se estava a passar. É relatado, nomeadamente, aqui uma situação, no dia 3 de março de 2018, o arguido José Silva, que é o oficial de justiça que é aqui acusado também, tinha ido assistir a este jogo e, numa das suas incursões no Estádio da Luz, teve acesso a uma zona reservada aos jogadores de futebol e conseguiu, através da permissão de Paulo Gonçalves, conseguiu tirar ali algumas fotografias no parque de estacionamento com alguns jogadores. Umas selfies. Eles contam-nos aqui com quem é que foram essas fotografias: o Samaris, o Jardel, o Douglas, o Eliseu e o Luizão, e imediatamente a seguir estas selfies, o que é que faz José Silva? Publica-as no Facebook. Coloca-as no Facebook. Isso parece ter provocado algum nervosismo junto de Paulo Gonçalves, que terá visto
esse perfil de Facebook de José Silva e que imediatamente pede a Óscar Cruz, que é um empresário de futebol que chegou a ser arguido neste processo, acabou por não ser acusado, mas pede-lhe para dizer a José Silva para se resguardar e não exibir as fotografias e as camisolas do Sport Lisboa-Benfica, senão podem desconfiar, para não postar. Era assim que vinha a mensagem que foi depois recolhida pelo Ministério Público. E essas informações foram através de mensagens de telemóvel? Mensagens de telemóvel. Imediatamente a seguir, 3 minutos após, este indivíduo, este Óscar Cruz, manda uma mensagem para José Silva, basicamente a reenviar a mensagem que tinha recebido e a dizer que não devia postar as fotos no Facebook e para as pessoas não ficarem com ideias e que era melhor prevenir. Na manhã seguinte, ainda não satisfeito, manda-me novamente uma outra mensagem a dizer só disse isso para evitar desconfianças, entendes? Portanto, aqui o Ministério Público pretende evidenciar estes cuidados que existiam em relação a estas questões e também evidenciar que os próprios arguidos sabiam que não podiam ter este tipo de relacionamento e este tipo de contacto e estas trocas, principalmente a dos funcionários judiciais, transmitirem informações sobre segredos de justiça para os elementos do Sport Lisboa e Benfica. Ainda sobre essas contrapartidas, há pouco falavas-nos que estamos a falar de trocas apenas de bilhetes, acesso a locais exclusivos e não envolvem dinheiro. Não envolvem dinheiro. Nunca é falado aqui em dinheiro, só apenas nestes bilhetes, nestas camisolas, casacos do Sport Lisboa-Benfica e também de uma promessa de um emprego para um sobrinho de um dos arguidos que acabou por não se efetivar, mas, portanto, há troca de mensagens que se percebe que havia esta tentativa para que este familiar pudesse ter um emprego no Benfica. Já há pouco falamos também aqui das penas acessórias relativamente ao Benfica, que pode ser suspenso entre 6 meses e 3 anos do ponto de vista das provas desportivas. Mas ainda sobre os funcionários, há também aí uma pena acessória que é pedida pelo Ministério Público. É, porque para o Ministério Público, logicamente, é estes funcionários a quem é pedida uma responsabilidade acrescida, maior, porque exerciam funções junto de tribunais e, portanto, para eles é pedido que nunca mais desempenhem funções públicas, dada a gravidade dos factos imputados aos arguidos, o modo como foram cometidos no exercício de funções e, portanto, evidencia que não têm condições para voltar a exercer funções de interesse público, não sendo detentores da necessária confiança e probidade para tal desempenho. Portanto, aqui um castigo acrescido para estes funcionários que, para além das penas que eventualmente possam ser condenados, terão também, na opinião do Ministério Público, que ser afastado de quaisquer funções públicas. Relativamente às provas recolhidas pelo Ministério Público, já nos falaste de trocas de SMS e mais. Trocas de SMS, escutas telefónicas, obviamente, e também vigilâncias. É aqui evidente que houve, durante algum tempo, vigilâncias. Haverá, com certeza, no processo fotografias dessas vigilâncias, porque são descritos os encontros, o minuto exato dos encontros, as conversas que estariam a ter entre Paulo Gonçalves e o funcionário judicial aqui em causa. E aqui... E também, desculpa, Miguel, não podemos esquecer que todas as provas que foram encontradas no gabinete de Paulo Gonçalves e também os acessos que foram mantidos pelo funcionário judicial no sistema informático do Ministério da Justiça. Centenas de acessos? Sim, centenas de acessos, em vários processos. Seguramente umas 3 dezenas de processos que foram acedidos por este funcionário. Ainda sobre a questão de Luís Filipe Vieira, que consta 2 vezes nessas 80 páginas, mas, na verdade, já sabemos que não está acusado pelo Ministério Público. Qual é o envolvimento e porquê é que o nome dele surge neste processo? De facto, na descrição dos factos, apenas aparece-nos aqui, creio eu, uma única vez o nome de Luís Filipe Vieira,
Relata-se aqui uma situação em que Paulo Gonçalves pedia a uma funcionária do Benfica para lhe serem dados bilhetes para entregar a José Silva e depois é pedido uma autorização ou dado o conhecimento a Luís Filipe Vieira, que recolhe, portanto, recebe esse e-mail, lê e concorda com essa entrega. Com essa entrega dos bilhetes. O que é estranho, porque Paulo Gonçalves teria autonomia, ele é um diretor de primeira linha. E por isso mesmo o Ministério Público diz que a estes diretores não é necessário que eles tenham autorização superior para este tipo de pedidos de material de merchandising do clube. Nunca estes diretores de primeira linha lhes é exigido que tenham uma autorização superior, portanto podem livremente aceder. Curiosamente, neste caso, o que revela é que Luís Filipe Vieira terá tido conhecimento e terá autorizado que esses produtos fossem entregues. Obrigado, Luís. Vamos continuar a dissecar estas 80 páginas de acusação do Ministério Público, Gonçalo, e ao longo da tarde vamos seguramente desenvolvê-las aqui. É um até já, Miguel e Luís, mas nesta altura também seguimos para ter um outro ponto de vista sobre esta emissão especial, neste caso a partir do Estádio da Luz, com o Rui Lavaredas. Boa tarde novamente, Rui. Já há alguma previsão, alguma informação de uma eventual reação do Benfica ao facto de ter sido revelada hoje a acusação do Ministério Público, neste caso Etopeira? Não há e muito provavelmente não irá sair qualquer reação por parte do Benfica hoje. Aconteceu, sim, essa reação ontem em comunicado por parte do Benfica, logo depois de ser conhecido todo este processo, esta acusação do Ministério Público, e volto a lembrar que o Benfica nesse comunicado disse que era uma acusação absurda e também injustificada, criticando também a forma de como foi também divulgada primeiro esta acusação e só depois é que o Benfica foi notificado exatamente no dia de hoje. Mas para já não há qualquer informação relativamente a uma resposta por parte do Benfica, qualquer comunicação feita por parte da SAD do clube encarnado relativamente a este caso. Aqui no Estádio da Luz, onde nos encontramos para já, e aquilo que temos vindo a acompanhar ao longo destas horas, é um ambiente perfeitamente normal de um dia de semana, onde as pessoas que por aqui passam estão apenas para se deslocarem às superfícies comerciais, aos espaços comerciais que há junto ao Estádio da Luz, também alguns equipamentos desportivos que são utilizados aqui junto ao Estádio da Luz, nomeadamente pavilhões, também as piscinas, enfim, é um pouco um movimento normal de um dia de semana, não sendo um dia de jogo aqui no Estádio da Luz. E lembro também que o Benfica, nesta altura, não joga, portanto, esta semana não terá jogo, há compromisso para as seleções, os encarnados só voltarão a jogar aqui no Estádio da Luz e, curiosamente, 3 jogos consecutivos, um para a Taça da Liga no fim de semana de 16 deste mês, para a Taça da Liga diante do Rio Ave, depois recebe aqui o Bayern de Munique para a Liga dos Campeões e só regressa ao campeonato diante do Desportivo das Aves no fim de semana de 23 de setembro. Portanto, o Benfica para já, como disse, não há qualquer reação e não é esperada qualquer reação hoje relativamente a este caso. Em relação àquilo que se vive aqui junto ao Estádio da Luz, claro, o ambiente perfeitamente normal, natural, de como nada se passasse, um dia normal aqui na casa do Benfica, no Estádio da Luz, por onde temos estado durante estas horas e onde tudo o que está a acontecer é de um dia tranquilo junto ao Estádio da Luz. Rui Lavaredas, em direto do Estádio da Luz. Para já, o Benfica não reage a esta revelação da acusação do Ministério Público, no caso Etopeira. David, com a experiência que já leva de futebol, certamente conhece há muitos anos, dos tempos do Futebol Clube do Porto, depois Boa Vista, Paulo Gonçalves. Ajude-nos a traçar um pouco o perfil deste dirigente. Não conheço, conhece nunca no sentido... pessoalmente, nem nunca me interessei, francamente, pela atividade que ele desenvolveu.
Portanto, serei a última pessoa capaz... Mas sabe que esteve no Boa Vista como Sim, diretor-geral. Sei que era um braço direito jurídico de Luís Filipe Vieira. Não sei se funcionava como diretor e reportava diretamente a Luís Filipe Vieira ou não. O que eu sei, a única situação sobre a qual tenho certezas é de que, sendo suspeito neste caso, não deveria ter prosseguido funções. Deveria ter-se autossuspendido ou deveria o Benfica tê-lo afastado, pelo menos enquanto durasse esta investigação, porque a promiscuidade, se este caso vier a ter uma conclusão, a promiscuidade entre ele e a instituição não deixará de ter um custo altíssimo para o próprio clube. O que eu gostava de sublinhar era duas coisas, e ambas referidas pelo Dr. Miguel Santos Almeida, uma que ele referiu que em causa está a credibilidade do sistema de justiça, foi isso que eu percebi, mas em causa está também a credibilidade do sistema desportivo. Isto é, independentemente do ganhar ou não ganhar vantagem neste processo, vindo a concluir-se este processo com provas condenatórias para o Benfica, põe evidentemente em causa a credibilidade, a transparência, a ética, os valores, quaisquer que eles sejam, do desporto, com custos pesados não apenas para o Benfica, mas para todo o edifício desportivo. E por isso é que eu saúdo muito a entrada da justiça neste último reduto da sociedade, que é o futebol. Poderia lembrar-me da Maria José Morgado. Quando diz justiça, está a referir-se também à justiça desportiva, que a justiça para desportiva já vai sempre um a reboque inquérito. da justiça civil, digamos Vai assim. esperar. Como aliás já se provou, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga estão à espera do que a justiça desenvolver para tomar também posições. Isso é aceitável? Não, não é aceitável, na minha opinião. Qualquer suspeita leve ou pesada, ou seja, no preciso momento em que este caso surgiu, a justiça desportiva deve ter-se posto também em marcha numa perspectiva, digamos, desportiva da questão. Mas não, espera sempre, como forma de lavar as mãos e de passar entre os pingos da chuva, espera sempre pelos avanços da justiça civil. E esse é um problema que a nossa justiça desportiva enfrenta, a sua pusilanimidade em relação às questões do futebol. O segundo aspecto é que as regalias que parecem curtas não são tão curtas assim. Nós não podemos falar apenas de dinheiro, porque a feira de vaidades que se desenvolve nas tribunas de honra e nos espaços adjacentes em dia de jogo é uma coisa que faz de um cidadão rei durante algumas horas. Eu estive só uma única vez num espaço desses, que foi em Alvalade, num Portugal-Bélgica, que fui com um amigo, e pude perceber de que forma é que essa feira de vaidades se expõe. Aquilo é muito luxo. Algumas das regalias estão na acusação. Por exemplo, é dito que uma refeição ali varia entre os 30 e os 60 euros. Há também o parque, neste caso no Estádio da Luz, que é avaliado em cerca de 500 euros. Não é barato, propriamente. Alguém dizer a alguém que esteve no Estádio da Luz a assistir a um jogo não sei o quê, que estacionou o seu carro num parque privado dentro do estádio, que subiu depois por um elevador privado para uma zona de buffet, comendo e bebendo à descrição, tendo depois uma confortável poltrona em que viu o jogo, e depois tendo acesso aos balneários e tirado selfies com os jogadores. E ter camisolas dos jogadores. Um prestígio social enormíssimo junto da comunidade futebolística. Não é apenas junto de adeptos de um clube, é também junto dos adeptos de outros clubes, porque olham para essa pessoa como alguém que tem uma autoridade que o leva até aos espaços mais privilegiados dos estádios desportivos. Infelizmente isso passa-se, acontece, e acontece mesmo nos grandes torneios da FIFA e da UEFA, o adepto de futebol, que enfrenta todas as dificuldades, enfrenta demoras para estacionar, defronta incomodidades para passar nas revistas, está numa bancada exposta ao sol, para ver um espetáculo às vezes medíocre, não sabe que depois há um regime de elite que chega de carro ao elevador privado de um estádio, sobe diretamente para um espaço ultra luxuoso, onde tem à sua espera a mais fina comida, a mais fina bebida, e sai do espetáculo de novo para um elevador privado, para o carro e vai-se embora, enquanto o adepto às vezes tem de percorrer 1 km, 2 km, 3 km para chegar e não tem acesso aos jogadores, certamente, onde estacionou os seus autocarros. Portanto, esta profunda diferença que existe, é preciso conhecê-la para ter a percepção do prestígio social que dá uma situação deste tipo, que vale indubitavelmente muito dinheiro. Não é pela presença lá, mas é pelo prestígio que ele alcança e de que se gaba depois, colocando no Facebook fotografias com os jogadores, por exemplo. Regressamos à redação do Expresso. Rui, tens muito trabalho para fazer, para analisar a acusação. Tens estado a fazer isso nos últimos minutos. Que outros pormenores é que te saltaram à vista?
Eu gostava também de realçar um facto de... mostra um pouco a familiaridade que já existia aqui. Segundo a acusação, é um detalhe, não é mais do que isso. Num dos casos, numa das ofertas, o Paulo Gonçalves convenceu ou obrigou, depende da interpretação, um dos jogadores da equipa, no caso era o Sevillar, que ainda é um jovem guarda-redes, a ser ele a entregar pessoalmente uma das camisolas com que treinava ou com que jogava ao funcionário José Augusto Silva. Eu julgo que o procurador optou por pôr ali este episódio para dar ideia da importância que o Paulo Gonçalves quis dar ao José Augusto Silva, porque eu duvido que haja muitos adeptos ou convidados até do Benfica, porque não vamos ser também puritanos, a tribuna VIP, o anel VIP, a que o José Augusto Silva tinha acesso, também tem acesso a magistrados, polícias, deputados, advogados, toda a elite do país, até jornalistas, têm acesso a esse anel VIP com que o Ministério Público diz que o José Augusto Silva foi corrompido. Dentro da área VIP ainda tinha direito a um tratamento mais VIP. Para quê? Rui, outra das questões, e o David falava disso há pouco, tem a ver com o valor destas ofertas. Concordas da experiência que tens, do que também leste na acusação, que eram ofertas com algum valor, ou seja, uma camisola de um jogador da equipa profissional, um casaco, um acesso a uma área VIP? É possível quantificar esses valores? Isso é quantificado? Os valores são quantificados na acusação, são de 70, 80, 90 euros, é o preço normal de uma camisola. Há lá uma camisola que é autografada, que é oferecida, agora já não tenho presentes, o que é o José Augusto Silva, que é autografada pelo Samaris, portanto tem um valor acrescido. Aí já são 200 euros, 300 euros, não sei, mas eu julgo que não é isso que está em causa. Não está aqui em causa o valor nominal, por assim dizer, das ofertas. Aqui o que se quis foi dar a um fervoroso adepto do Benfica, que era o caso de José Augusto Silva, o que não tem mal nenhum, era metê-lo dentro de um círculo para o fazer sentir-se importante. Foi assim que ele, sempre de acordo com a narrativa do Ministério Público, terá sido corrompido. Ele viu praticamente todos os jogos durante este ano que durou isto, viu quase todos os jogos do final da época passada, tinha direito a 4 bilhetes com lugar no parque, e nesta época, até ter sido tido em março, também teve sempre acesso aos lugares, aos jogos em casa, com quatro bilhetes, tinha acesso a convites para jogos fora, portanto clubes com quem o Benfica jogava enviavam convites para o Benfica, e o Benfica também deu ao José Augusto Silva, para além das camisolas, que não parece que o valor fosse, o valor nominal, digamos assim, seja por aí além. Aqui por isso é que se fala de vantagem indevida. Aqui é a vantagem indevida, ou ter acesso ao tal anel VIP. Eu estou a insistir no anel VIP porque dá a ideia de circunscrever, digamos, um meio muito circunscrito do estádio, e foi assim que se corrompeu este funcionário judicial. Rui, obrigado. Rui, obrigado pela tua participação neste especial de desporto e bom trabalho também na análise desta acusação do Ministério Público. Miguel, em relação ao que foi aqui dito, com estes dados novos que vamos conhecendo da análise à acusação do Ministério Público, que outras linhas é que podem ressaltar também na sua opinião? Bom, enfim, eu tenho que começar por dizer que não posso também deixar de concordar com tudo o que foi dito pelo David Borges no que respeita ao valor que é atribuído por cada pessoa determinada, e no caso os funcionários judiciais que estão acusados neste processo, ao valor, à importância que é dada àquilo que é recebido. Sem dúvida. Quanto ao espaço de ministros, com sorte do próprio sem dúvida. Isto é, estritamente, quanto à questão da camisola, eu não tenho grande hesitação em dizer que objetivamente são questões simbólicas e que dificilmente entrarão aqui para o tipo de ilícito da corrupção. Agora, dizia há pouco, a lei de facto não estabelece um valor a partir do qual é corrupção até ao qual não é. Tudo tem que ser analisado de forma casuística, caso a caso. E neste caso, à luz dos pormenores que acabam de ser descritos e que resultam da acusação, de facto não parece haver grandes dúvidas de que aquilo que foi oferecido, no que tange aos convites e ao acesso às tais zonas VIPs do estádio, é percepcionado como algo de grande valor e que, de facto, confere grande prestígio a quem recebe e tem acesso a essas tais regalias, a que, de facto, o comum dos mortais não tem. E, portanto... Até porque, na maior parte dos casos, David, segundo julgo saber, não estão à venda.
Ou seja, não há um valor. Não tem valor, porque é por convite. É para uma elite. É para uma elite que é convidada. Sim. De resto, não é por estar aqui uma juíza, mas já houve muitas questões até com a presença de juízes e certamente que mais à frente a Carolina também nos vai dar a opinião sobre isso, sobre a questão de vermos muitas vezes funcionários judiciais nos camarotes presidenciais, mas... Bom, de facto, esse tipo de oferenda tem um valor significativo para quem, neste caso concreto, o recebeu. E coloca-se até, pode-se até levantar a questão, até se por mero amor clubístico os personagens que aqui estão envolvidos não teriam também feito aquilo que lhes é imputado, a confirmar-se sem isso. Pronto, isso é outra questão. Mas que nos leva justamente à análise no campo estrito de saber se está aqui em causa um crime de corrupção ou se não está. Isto é, os crimes de acesso ilegítimo, os crimes de violação de segredos de justiça, esses a confirmarem-se os factos que, enfim, ainda que sumariamente já são conhecidos, a confirmarem-se essas circunstâncias, esses crimes estarão praticados. E, portanto, são altamente censuráveis por parte de quem os encomendou, se alguém os encomendou, por parte de quem os praticou, executou na prática. Altamente censuráveis criminalmente. A questão desportiva, ou não só, a questão da corrupção tem que ir um pouco mais além. Isto é preciso, por um lado, que quem acede a determinadas condutas o faça em razão da contrapartida que recebeu, e, por outro lado, que tenha também possibilidade objetiva de beneficiar, neste caso, a SAD, de alguma forma. E isso também não está ainda dito e, de facto... Assim, leva-nos à questão de tentar o que, se for a julgamento, o que certamente estará em discussão, na perspectiva da Benfica SAD, é saber se o facto de Paulo Gonçalves, como assessor jurídico da SAD do Benfica, braço direito do Luís Filipe Vieira, ter tido acesso a informações, nomeadamente tudo isso é de arbitragem. Altamente censurável. Não, mas a questão é se o Benfica, a questão fulcral será saber se o Benfica obteve vantagem por ter acesso a esses documentos. Naturalmente. Se obteve, em primeiro lugar, porque neste caso o que está aqui em causa será um crime de corrupção, tanto ativa do lado da SAD, alegadamente, e da passiva por parte dos funcionários judiciais, é preciso que esses mesmos funcionários possam, com as condutas que têm ao seu alcance, beneficiar o Benfica. Não é? E, portanto, de que modo é que podem beneficiar? E, por outro lado, o Benfica beneficiou ou com a mera informação objetiva que recebeu, conseguiu o Benfica depois trabalhá-la por forma enfim, a obter outro tipo de vantagem, outro tipo de resultado? Isso também, mais uma vez, já vai um pouco além da mera relação entre o corruptor e o corrompido. O vantagem é, estamos a falar de futebol, é a bola entrar na baliza, o Benfica ganhar um jogo, ou vantagem aqui é um termo mais lato e pode ser, por exemplo, tomar conhecimento do árbitro que vai apitar o próximo jogo do Benfica ou o árbitro que vai apitar um rival do Benfica, por exemplo, em abstrato. Isto é, a vantagem aqui, neste caso, tem sempre a ver com o desvirtuar de uma competição desportiva. Isto é... pode até ser de forma meramente tentada, isto é, não é necessário, de facto, que o guarda-redes deixe entrar a bola na baliza, de forma ostensiva, não é? O que é necessário é que tenha havido condutas, enfim, destinadas a esse resultado, a esse fim, e depois, se porventura a bola acabou por não entrar na baliza, quer dizer, não é por causa disso que, estritamente por causa disso, que não poderemos estar a falar de um crime de corrupção previsto na lei que regula a responsabilidade penal por comportamentos antidesportivos. Agora, de facto, eu diria é fácil e é apelativo, enfim, simplificar tudo o que está em causa neste processo e colá-lo à figura da corrupção e, portanto, isto é tudo um caso de corrupção. O caso tem, por si, tem grande gravidade, independentemente de provar ou não a prática de crimes de corrupção ou de oferta ou recebimento indevido de vantagem. Não deixa de ter gravidade por, eventualmente, não se vir a apurar essa questão. E eu antecipo, de facto, algumas fragilidades, algumas dificuldades depois na fase de julgamento. Mais uma vez, lá está, sem conhecer os factos que aqui estão em causa, mas alguma fragilidade em que estas acusações de corrupção se sustentem em julgamento, justamente por causa disto, porque há elementos do tipo que, à partida, enfim, estão ainda por perceber, por esclarecer como é que terão sido praticados neste processo. Agora, lá está.
a mera ingerência no funcionamento informático da Justiça, a mera cedência de informações sigilosas cobertas de segredo de Justiça a pessoas estranhas a esses mesmos processos, ou mesmo sem serem estranhas. É a grande gravidade da questão. Como? É a grande gravidade da questão, na minha opinião, não é? É grave por si. É grave por si. Será ainda mais grave se, de facto, depois conseguirmos aqui fazer, estabelecer uma relação entre isto e benefícios oferidos, concretamente determinados pela SAD. Para que é que isto foi feito, não é a questão? Mas é grave por si. Para que é que isto foi feito, se for provado que foi feito, e depois para quê? Eu olhei muito da parte desportiva porque quero crer que os campeões, por exemplo, foram sempre com mérito. Isto é, mesmo no tempo do apito dourado, o Futebol Clube do Porto foi campeão com mérito, com grandes equipas, grandes jogos, muitos golos. Admito que haja uma tentativa de captar a arbitragem para momentos pontuais. Pode ter havido um erro num determinado jogo, ou outro erro noutro determinado jogo, fundamentais, eventualmente, para a conquista de alguma coisa, mas que não distorcem o mérito da conquista de uma equipa. Portanto, eu, por respeito para com treinadores e para com jogadores, procuro isolar-me dessa parte desportiva. Neste plano, a ser aprovado todo este conjunto de acontecimentos, há aqui dois planos de enormíssima gravidade. Para mim, digamos que a entrada no sistema judicial, que é, continuo a dizê-lo, independentemente das suas fragilidades, é o principal fundamento da nossa vida em sociedade. Se nós deixarmos de acreditar na justiça, estamos desgraçados. Se eu, como cidadão, considerar como certa esta defesa do Benfica de que há um sentimento persecutório da própria justiça contra o Benfica, eu imagino-me como cidadão numa situação qualquer, preso nas malhas de um juiz que me persegue. Acredita, David, que o Benfica vai manter, ao nível da comunicação, este discurso de criticar a justiça, criticar os procuradores, criticar os jornalistas? Acho que é um desastre absoluto e que tem beliscado ainda mais o prestígio do Benfica. Essa é a segunda gravidade, que é o facto de um clube como este, que nasceu como nasceu, e é preciso ter a noção de que o Benfica nasce no seu principal momento de explosão do esforço popular, do mais rico ao mais pobre. Houve gente muito pobre que arrastou para o Estádio da Luz com sacos de cimento, e era a sua oferta para a construção do Estádio da Luz, que levou para o Estádio da Luz às costas meia dúzia de tijolos, e era a sua contribuição para a construção do estádio. Se nós soubermos o que foi a gesta de construção do velho Estádio da Luz, não este, mas o anterior, temos de concluir que esta é uma instituição profundamente popular, enraizada no povo português, com um prestígio inquestionável, com uma glória desportiva alcançada ao longo de muitos anos, com valores firmes que sustentaram o peso enorme deste Benfica, com presidências esforçadas, isentas, sérias, honestas, que projetaram o nome do Benfica. Se isso tudo for afetado pela conclusão deste processo, se este processo concluir com claras provas de que o Benfica cometeu todos estes pecados, é uma desgraça para o Benfica. E, quer dizer, o Benfica nunca mais voltará a ser o que era, para além do prejuízo que o Benfica sofrerá em termos de marca. Quer dizer, os patrocinadores afastar-se-ão inevitavelmente, por exemplo. A bem, no seguimento do seu raciocínio, David, a bem do Benfica, da marca Benfica, o Conselho de Administração da SAD do Benfica e os seus representantes deviam tirar conclusões da notícia de hoje. Eu sou um bocado indiferente à questão da marca. A marca é para Quando eu digo marca, é a instituição Benfica. É para os negócios do Benfica. Eu, como jornalista e jornalista desportivo, prezo muito a instituição Benfica enquanto instituição coletiva, desportiva, constituída por centenas de milhares de pessoas apaixonadas pelo Benfica, e poderia ser do Sporting, do Futebol do Porto. A lógica é a mesma. E, portanto, só nesse plano é que eu considero que, se esta situação se vier a provar, a decepção que isto vai provocar junto desses milhões de sócios do Benfica é uma coisa absolutamente arrasadora. Independentemente de se afastarem os patrocinadores, independentemente do Benfica vir a ser penalizado com suspensão de competir, independentemente disso tudo, a glória de se ser benfiquista, ou o prestígio de ser benfiquista, ou a paixão com que se é benfiquista, ser atraiçoada desta maneira, se tudo isto vier a provar, é uma coisa absolutamente arrasadora e que justifica, digamos, uma condenação severa de quem foi capaz de liderar estes processos. Repito, se este processo chegar ao fim com provas claras e que conduzam à condenação do Benfica. Mas a minha pergunta não era essa, David. Tinha a ver que nesta altura, quando ainda vamos a meio, se é que assim podemos dizer, deste processo, se os atuais dirigentes da SAD do Benfica deviam tirar consequências do que está a passar. Gonçalo, já o tinha dito, na minha opinião, já há muito tempo, não com este processo, já com anteriores processos. Já começaram a bater sobre o Benfica vários processos judiciais. E, portanto, a suspeição passou a ser tão grande que, em defesa do prestígio do clube,
E em defesa desses sócios e adeptos, provavelmente os mais humildes, os gestores do Benfica deveriam ter tomado uma posição que, a minha opinião, seria: não temos nenhuma culpa nestes processos, queremos que a Justiça avance rapidamente, abrimos as nossas portas à investigação da Justiça e, para não ficar ainda nenhuma dúvida, afastamo-nos, deixando que os sócios escolhessem, digamos, uma comissão qualquer de gestão neste período. E no seguimento do que estávamos a dizer, e de resto já podem ver essa informação em rodapé, é uma informação de última hora. O presidente do Benfica vai falar à nação benfiquista a partir das 8h30 da noite, já dentro do horário dos telejornais, certamente para acompanhar na SIC e na SIC Notícias. Será a primeira reação do presidente do Benfica, ele que é referido nesta acusação do Ministério Público, não está acusado, mas é referido no despacho que hoje foi conhecido. Vai falar em direto a partir das 8h30 da noite e ter a oportunidade também de dar o ponto de vista do Benfica sobre esta acusação do Ministério Público. De recordar que ontem o Benfica, em comunicado, foi muito crítico em relação aos fundamentos desta acusação, quando ainda não era conhecida. Vamos ver de que forma é que Luís Filipe Vieira vai reagir pela primeira vez a esta acusação do Ministério Público. De recordar, a partir das 8h30 da noite. Carolina, outra das questões que é muito discutida em Portugal é a presença de políticos nas tribunas dos clubes, de juízes também. A Carolina é juíza. Que opinião é que tem sobre isso? Essa presença nas tribunas dos clubes, esses anéis VIP que o David Borges se referia. Não, anéis VIP. Era o Miguel. Miguel. Eu desconheço se existe essa presença. No entanto, sei que há juízes que já exerceram ou exercerão funções em órgãos de direção de clubes de futebol profissional ou de órgãos de justiça de federações, e eu penso que aqui se colocam dois planos. É o plano da ética e o plano da legalidade. Essa intervenção nesses órgãos ou essa frequência nos anéis VIPs que o Sr. falava não é ilegal. Na minha opinião, e a opinião que, aliás, foi publicamente expressa por parte do Presidente da Direção Nacional da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, é reprovável. Porquê? Isto porquê? Porque o futebol, e este processo é eloquente disso mesmo, é realmente... o futebol é um campo de uma emocionalidade muito específica. É um campo onde a racionalidade escasseia. É um campo do histriónico. É o domínio do histriónico. E o papel e o lugar do juiz é no gabinete e na sala de audiências a despachar processos e a aplicar o direito de forma objetiva, racional e imparcial. Mas acredita que há juízes que se deixam contaminar por este lado VIP do futebol? Eu não creio que haja. Mas repare, à mulher de César não basta ser, é preciso também parecer. E a aparência da justiça e as garantias da imparcialidade dos juízes, que são vetores essenciais, nodais para garantir a confiança da comunidade no funcionamento da justiça e da judicatura em particular, também se joga muito nesse campo. A pessoa, juiz, exercendo esse dever de reserva que sobre ele recai, abster-se de participar nestes campos. E repare, o novo Estatuto dos Magistrados Judiciais, que já foi aprovado na Assembleia da República na Generalidade, prevê exatamente que essa participação só seja possível com a autorização do Conselho Superior da Magistratura. E há uma razão para isso mesmo. É porque o juiz poderá colocar-se, ainda que não haja razões objetivas, para colocar em causa a sua imparcialidade na decisão de processos concretos, há que preservar uma imagem pública de objetividade, racionalidade e de distanciamento, desapaixonamento que o mundo do futebol não propicia. É certamente uma pergunta que os benfiquistas gostavam de colocar a alguém como a Carolina, que está neste meio e tem de lidar diariamente com este tipo de casos. Luís Filipe Vieira falava numa das últimas declarações que teve que não acredita que haja clubite na justiça. Do que vai vivendo, e sem falar em nenhum caso em particular, em nenhum clube em particular, sente que quando se fala de um determinado clube A, B ou C, que as coisas são diferentes, se calhar a outro clube mais pequeno? De todo. Os juízes são pessoas com qualidades, com defeitos, com pré-conceitos e pré-juízos. E o juiz é treinado para conhecer-se bem, conhecer os seus pré-conceitos, os seus pré-juízos e as suas paixões,
imunizar-se isso mesmo no momento da decisão, que é um momento puramente racional. Até porque depois vai ser avaliado por isso, não é? É inspecionado, é escrutinado pelos tribunais superiores, pelo cidadão destinatário da decisão e através dos tribunais superiores, e é inspecionado é inspecionado periodicamente por seus pares mais habilitados para tal, mais velhos na carreira. Nesta altura penso que estamos em condições de ir até ao Estádio da Luz, onde está ao longo desta tarde o Rui Lavaredas. Informa-me agora que será mais daqui a pouco o David. No seguimento do que estávamos aqui a conversar em relação a estas consequências, isto tem de mudar alguma coisa no futebol? Em relação à atitude, não apenas do Benfica, que está acusado, mas que não está condenado, longe disso, mas tem de mudar alguma coisa ao nível do dirigismo, nos comportamentos que se tem com as instituições, nomeadamente da Justiça, tem de mudar? Isso parece-me óbvio. Eu tenho sido sempre um crítico dos poderes desportivos, neste caso futebolísticos, que se impuseram como uma espécie de Estado dentro do Estado. E por isso é que eu saúdo que a Justiça tenha entrado. Não saúdo porque seja o Benfica, ou seja o Porto, ou seja o Sporting. Porque tem de parar alguma impunidade de que o futebol sempre deu mostras. E há incursões da Justiça que são muito positivas como formas de abrir esse campo. O problema do assalto ao Alcochete é já uma porta aberta para combater um fenómeno que eu considero dos mais perigosos do futebol, que é o problema dos adeptos radicais, das claques, de tudo o que se esconde no interior das claques, da sua visibilidade como colunas militarizadas, quase. Basta ver o espetáculo de claques marchando para um estádio em dia de um clássico. É uma coisa que me aterroriza em absoluto, ainda por cima com enquadramento da polícia e com projeção da comunicação social. Portanto, há aqui estes absurdos da vida em sociedade, mas essa incursão no assalto ao Alcochete e a severidade com que o caso está a ser tratado, e não se esperava menos, espera-se que haja aqui algo de exemplar nesta situação. E do seu desfecho dependerá muito do futuro destas franjas radicais que condicionam muito do futebol, mas para além disso é preciso mudar as mentalidades do próprio poder do futebol. E não só do poder do futebol. A juíza Carolina Geirão referiu aqui que aquela velha questão de a mulher de César não se pede apenas seriedade, pede-se que o pareça também. E é verdade, cada vez que eu vejo numa tribuna de honra, neste futebol que temos, que é muito censurável, a principal figura da Assembleia, Ferro Rodrigues, na tribuna de Alvalade, o primeiro-ministro na tribuna da Luz, aqueles jantares ou almoços realizados na Assembleia da República com os presidentes dos clubes, num cenário já muito crítico, muito cerrado, muito pesado, tudo isso acontecer por parte, digamos, das mais altas instituições do Estado é profundamente perturbador. E de cada vez que eu vejo uma imagem da tribuna de honra com personalidades de topo da vida portuguesa, e portanto não conheço os juízes, não sei se estão lá juízes, se estão outras pessoas qualquer, mas vejo que está ali gente que não deveria estar, em minha opinião, porque há uma ética que nos deve levar a recusar qualquer convite para uma tribuna de honra do estádio, porque não há almoços grátis. E se há um convite para um almoço, é sempre naquela perspectiva de este tipo pode-nos vir a interessar um dia. Portanto, convém estar, digamos, puxá-lo para o interior desta ala elitista para ele se sentir importante. Pode ser que um dia ele nos seja útil. E basta essa percepção para eu, por exemplo, não aceitar nunca, jamais, em momento algum, uma situação desse tipo, porque sei que, sendo convidado para algo desse tipo, é porque alguma coisa está a correr mal. É porque alguém pensa que eu posso ser útil em determinado momento e eu não quero ser útil a ninguém nesse determinado momento. David, vamos agora ao Rui Lavaredas, que está no Estádio da Luz, mas antes de irmos, eu gostava de colocar uma questão, tem a ver com um pouco com uma perspectiva do que pode ser o discurso do Luís Filipe Vieira a partir das 8h30 da noite aqui em direto. Gostava que representasse uma mudança em nome do prestígio do Benfica. Não sou benfiquista, não sou portista, não sou sportinguista, sou um adepto fervoroso do futebol e que cresceu muito à sombra das grandes conquistas do Benfica. E, portanto, sempre projetei os grandes clubes portugueses, Benfica, Porto e Sporting, como qualquer miúdo, como entidades quase divinas, não é? Como algo de maravilhoso e mantenho ainda esse olhar quase infantil para o futebol. E, portanto, neste caso, gostava que o Benfica, em nome do seu passado, em nome do seu prestígio, em nome do seu nome, em nome dos seus adeptos, fosse capaz de ter uma posição nobre no sentido de dizer não temos nada a ver com isto, somos absolutamente inocentes, mas
temos a nossa casa aberta à investigação e vamos até aos limites no sentido de acreditarem que não temos nada a ver com isso e, portanto, retiramos-nos de cena para que isto fique o terreno desbravado, para que a justiça avance e entregamos o clube nas mãos de alguém que possa, neste período muito delicado, fazer a gestão do Sport Lisboa e Benfica, mas temo que não seja essa a declaração e que seja mais uma vez uma fuga para a frente no sentido de considerar que há aqui uma conspiração global que visa liquidar o Benfica e eu penso que não há nenhuma coligação dentro deste nosso espaço que vise a eliminação física do Benfica. Estádio da Luz, Rui Lavaredas, boa tarde outra vez. Já percebeste que a tua estadia no Estádio da Luz vai ser prolongada porque está prevista a partir das 8h30 a conferência de imprensa de Luís Filipe Vieira. É essa hora prevista para essa declaração do presidente do Benfica, depois de um dia marcado por várias reuniões com os vários elementos da SAD encarnada que estiveram reunidos no Estádio da Luz a equacionarem a forma de poderem responder a todo este processo e ficou então definido, assim que sabe disso mesmo, de que haverá essa declaração do presidente do Benfica marcada para as 8h30, declaração que iremos certamente acompanhar relativamente a todo este processo. Num dia aqui junto ao Estádio da Luz, como dissemos ao longo destas últimas horas, um dia tranquilo, de semana, normal, com as pessoas que passaram aqui pelo Estádio da Luz a frequentarem os vários espaços, não só comerciais, como também os vários equipamentos desportivos do Estádio do Benfica e não havia qualquer movimentação, digamos assim, por parte de adeptos do Benfica relativamente a manifestarem a sua opinião relativamente a estas acusações de que a SAD do Benfica está a ser então associada. E o facto é que vamos ter, depois dessas reuniões que decorreram ao longo do dia de hoje no interior do Estádio da Luz com os vários elementos da SAD do Benfica, vamos ter hoje mesmo essa declaração de Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica, sobre este caso. Lembro também que ontem o Benfica fez um comunicado, imediatamente assim que saiu essa acusação por parte do Ministério Público e a publicação dessa acusação do Ministério Público ao Benfica. O Benfica reagiu de imediato nas plataformas oficiais do clube com um comunicado a dizer que era uma acusação absurda e também injustificada. Foi aquilo que o Benfica disse ontem, logo após se saber essa acusação por parte do Ministério Público. Criticou também a forma de como esta acusação foi feita, a divulgação desta acusação, sem que o clube tivesse sido previamente informado, sem que o clube fosse informado sobre essa acusação, e o que é certo é que hoje o clube foi sim notificado e vamos ter a declaração por parte do presidente do Benfica aqui no Estádio da Luz, depois das 8h30 da noite, é essa hora prevista para a declaração do presidente do Sport Lisboa e Benfica. Uma conferência de imprensa de Luís Filipe Vieira, que será acompanhada pelo repórter da SIC, Rui Lavaredas, que está no Estádio da Luz. Miguel, vamos olhar para o que pode ser, eventualmente, mais do que o discurso de Luís Filipe Vieira, a defesa do Benfica. O Benfica tem um gabinete de crise, com advogados de elevada reputação, a trabalhar há muito tempo sobre os processos que afetam o clube, mas centrando neste processo Etopeira, qual pode ser a estratégia do Benfica? Bom, a estratégia processual, assim, enfim, em primeiro lugar, eu diria que, de facto, foi agora anunciado que Luís Filipe Vieira fará agora uma comunicação. O meu palpite é que talvez seja a última sobre este processo, porque a partir do momento em que há uma acusação, de facto, deixa de fazer sentido, e será até altamente contraproducente, diria que os argumentos não sejam esgrimidos, senão no sítio correto, que é o processo. Não é? E, portanto, eu diria que esta talvez seja uma última comunicação, porque a partir de agora o jogo tem que se jogar onde ele efetivamente deve ser jogado, que é no processo. E há pouco disse, de facto, a reação processual mais óbvia
que se seguirá é a apresentação de um requerimento de abertura de instrução. O que é que isso significa? Vamos traduzir isso para as pessoas. A abertura de instrução, o que é que isso significa? A instrução é uma fase facultativa que o processo penal contempla e que se situa, uma fase intermédia, situa-se entre a fase de inquérito, que é a fase de inquérito, é a fase na qual são produzidos, de facto, é produzida a prova e, portanto, é realizada a investigação, que depois culmina duas uma, ou no arquivamento, porque se conclui que não há indícios da prática de crimes, ou numa acusação, porque conclui-se que há indícios da prática de crimes. Essa acusação é uma acusação para o arguido acusado ser sujeito a julgamento pelos factos que dela constam. Agora, o arguido tem ainda uma possibilidade de evitar essa submissão a julgamento, que é justamente esta fase intermédia e facultativa, e é facultativa porque não é obrigatória, isto é, se o Benfica ou qualquer acusado nada fizer, passados 20 dias, então o processo é remetido à distribuição em julgamento. Tem 20 dias o Benfica O Benfica tem neste momento, a partir do momento em que o último arguido acha sido notificado e, portanto, quer dizer, a menos que não se afiguram aqui grandes dificuldades de notificação dos arguidos, portanto, hoje ou no máximo amanhã terão sido recebidas todas as notificações, portanto, essas notificações dão-se por carta com correio simples com prova de depósito e os prazos começam a contar 5 dias após o efetivo depósito da notificação no marco da caixa do correio. E, portanto, em rigor, teremos a partir de ontem, ou de hoje, ou de amanhã, data em que efetivamente for depositado a notificação, 25 dias, por alto, para a apresentação deste requerimento de abertura de instrução. E, portanto, dará para inícios de outubro, teremos com certeza esse novo desenvolvimento processual. E é, de facto, a única oportunidade que os sujeitos têm de evitar, de facto, a submissão a julgamento, porque poderão agora rebater a acusação, explicando, dando a sua versão dos factos, dizendo onde é que o Ministério Público erra na apreciação que faz da realidade, quer porque a realidade é essa, mas está interpretada de uma forma que não corresponde. Do que já conhece, Miguel, é provável que o juiz que for chamado a analisar essa abertura da instrução e depois o requerimento do Benfica, que o Benfica vier a apresentar como motivos para não ser levado a julgamento, é provável? Quanto a isso, de facto, não conheço. Do que conheço não é suficiente minimamente para responder a essa questão. Porque do que conheço é de facto muito pouco ainda, não é? Estritamente, focando na SAD. A SAD vem acusada de um crime de corrupção ativa, um crime de oferta indevida de vantagem e uma série de crimes de falsidade informática. Penso que será isto. Pronto. 28. Pronto. A falsidade informática, de facto, não se percebe em que termos é que está aqui enquadrada. E sempre será necessário, de facto, que se estabeleça um nexo de prova, ou seja, de uma ordem, de uma solicitação da SAD a um terceiro, neste caso será o intermediário, será, enfim, tudo indica, Paulo Gonçalves, no sentido de obter a intromissão, mas não é mera intromissão porque esse é o acesso ilegítimo. A falsidade informática, como dizia há pouco, implica, de facto, que haja uma adulteração dos documentos. Falta clarificar, ainda não sabemos. Falta clarificar. Se, de facto, esta acusação for, enfim, totalmente, estas 28 acusações por crimes de falsidade informática, levanta também uma questão de saber se não estaremos aqui numa situação de concurso que legitimasse a acusação não por 28, mas por um crime, concurso não, de forma continuada, por um crime de falsidade informática na forma continuada, justamente. Porque, quer dizer, os factos, à partida, não se vê que possam ser muito diferentes, terão-se repetido no tempo e, portanto, isso talvez justificasse a imputação desse mesmo crime de falsidade informática, não 28 vezes, mas uma na forma continuada. Mas isto é um preciosismo. Ou bem que esta acusação é totalmente destituída de sentido e essa prova é facilmente conseguida, e o mesmo quanto às demais acusações, ou então o mais provável é o processo seguir para julgamento. E isto muito facilmente. Porquê? Só uma questão, o Benfica requerendo a instrução, quanto tempo é que pode levar a uma decisão, se vai ou não a julgamento depois?
Tudo depende de vários fatores. Da própria agenda do tribunal, muitas vezes sabemos que é um problema. Nem sempre são fáceis. E é fundamentalmente dos meios de prova que forem requeridos e forem admitidos pelo tribunal. E, portanto, esses meios de prova podem também, se for mera prova testemunhal, enfim, demorará tanto tempo quanto as testemunhas que forem, o número de testemunhas que forem reveladas. Se for prova de outro tipo, poderá, designadamente pericial, enfim, falo totalmente em abstrato, não sei se terá cabimento eventual. Mas da sua experiência, podemos falar num período ou é... Eu diria que talvez uns 6 meses. Não sei se a doutora partilha esta opinião. Partilha, Carolina, desta opinião, 6 meses? É tudo muito contingente, não é? Como mas 6 meses, lá está também, porque são apenas 4 arguidos. Não é? Sim. Ou seja, desse ponto de vista, o processo não é muito complexo do ponto de vista do número de arguidos. A acusação tem 80 páginas, também não é assim nada... Dependerá mais da disponibilidade do tribunal, será isso? E das diligências de prova que forem requeridas. Exatamente. O prazo de 6 meses não me parece desrazoável. Pronto. Mas pode ser mais, pode ser seja, menos. No decurso do próximo ano... Somando aos 6 meses os tais 25 dias, estamos a falar de 7 meses, ao que se indica para sabermos... Na primeira metade de 2019 saberemos se o processo vai a julgamento ou não. Mas poderemos, totalmente em abstrato, sem conhecer os factos que aqui estão e aquilo que são os argumentos que o Benfica pode dirimir e expender em prol da sua posição, para que haja um despacho de não pronúncia, é necessário, de facto, quase que se provem que se prove a não prática dos crimes que estão imputados. Isto é, o juiz de instrução apenas proferirá um despacho de não pronúncia, isto é, o processo acaba aqui, se em face da prova que está produzida no processo e que foi produzida concretamente na fase de instrução, concluir que a probabilidade do processo chegando à fase de julgamento, a probabilidade do processo redundar numa absolvição é maior do que a probabilidade do mesmo resultar numa condenação destes arguidos. Portanto, se achar de facto que não há aqui hipótese, em termos de probabilidade, naturalmente, ou então de certeza, aí nesse caso com toda a certeza, do processo acabar com uma condenação, então é dever do juiz de instrução acabar com o processo logo na fase de instrução. Se, porventura, sobrarem dúvidas, houverem factos que, ok, realmente esta versão que é dada pelo arguido, de facto, até faz sentido, mas à luz da prova que eu tenho aqui, não consigo determinar com rigor se prevalece uma ou se prevalece outra. Isto é preciso mais prova, e a fase de instrução não é uma fase onde tipicamente se produz toda a prova. Isto é, essa é a fase de julgamento. Na fase de instrução, os juízes tendem a admitir a prova que seja, de algum modo, mais relevante e os arguidos têm que fundamentar porque é que querem ouvir determinadas testemunhas, para que efeito, e então será admitida, porque, de facto, é no julgamento que se joga toda a prova, quer da acusação, quer das defesas. E, portanto, ou bem que, à luz da prova, não diria sumária, mas ainda não completa, que for produzida na instrução, fica demonstrada a não prática de crimes, ou então o mais provável é o processo seguir para julgamento por essa razão. Lá está. Alguma quantificação? Vocês que trabalham no meio do judiciário têm noção do número de processos que depois morrem, por assim dizer, à nascença? Bem, aqui nunca seria a nascença seria... A nascença seria logo na fase de... E mesmo no arquivamento não era. Mas, doutor, o indúbio pro réu também funciona na fase da instrução. E, portanto, quando o juiz de instrução, perante o processo, decidir se vai pronunciar ou não pronunciar aqueles arguidos, claro, se estiver na dúvida, uma dúvida razoável, se aqueles arguidos praticaram os factos, vai não pronunciar. E, portanto, isto também se joga muito a certeza que o juiz de instrução terá para proferir um despacho de pronúncia é muito parecida e semelhante, do ponto de vista ontológico, à certeza que é necessária para a condenação. O que difere aqui é o princípio de imediação. O doutor estava a dizer muito bem, é na fase de julgamento que o princípio de imediação opera na plenitude. Exatamente. Isto, de facto, é assim.
No entanto, a minha experiência diz-me também que às vezes os juízes não arriscam e, portanto, na dúvida, preferem mandar para julgamento. Permita-me discordar. Isto às vezes poderá acontecer. E também é normal os advogados discordarem dos juízes. Também é normal. Mas o que é que acontece? Isto também só para dizer, para concluir. O facto de o processo eventualmente seguir para julgamento também não significa que agora é que está demonstrada a culpa do Benfica e desta gente toda. Benfica, claro. Isto já não há volta a dar. Claro. Será o julgamento um momento próprio para se fazer essa apreciação? E esta acusação do Ministério Público continua a ser analisada na redação da SIC Notícias. Recordar apenas que Luís Filipe Vieira vai falar aos benfiquistas. Será uma comunicação, ao que tudo indica. Não há a garantia de que será uma conferência de imprensa. E qual é a diferença? É que nas conferências de imprensa há perguntas feitas pelos jornalistas. Não se sabe ainda se Luís Filipe Vieira e o Benfica vão permitir que sejam colocadas questões ao presidente do Benfica nesta comunicação, para já uma comunicação com hora marcada para as 8h30 da noite. Dizia Miguel que continuamos na redação da SIC Notícias a analisar esta acusação do Ministério Público. Tu e o Luís Garriapa têm estado mais dedicados a essa análise. Que outras linhas é que sobressaem deste despacho do Ministério Público? Vamos, Gonçalo, tentar sistematizar um pouco aquilo que são estas 80 páginas de acusação do Ministério Público neste Etopeira. Comecemos, Luís, pelo envolvimento na SAD. Nós estamos aqui a falar de 30 crimes, corrupção ativa, oferta ou recebimento indevido de vantagem e 28 crimes de falsidade informática. Quais são, no fundo, as provas que foram recolhidas relativamente à SAD benfiquista? Basicamente, o que a acusação faz é dizer que, uma vez que Paulo Gonçalves era um diretor de primeira linha da Sport Lisboa Benfica, obviamente que a SAD benfiquista teria ter conhecimento destes factos e, por isso mesmo, opta por encaminhar para a SAD benfiquista estas acusações, deixando de fora Luís Filipe Vieira, que é aqui tratado também como uma pessoa que tinha conhecimento disso, mas não sabemos porquê, mas o Ministério Público optou por nem sequer constituí-lo arguido e depois nem entrar aqui na acusação. Em que fase é que aparece Luís Filipe Vieira? Aparece na fase em que há umas trocas de e-mails entre Paulo Gonçalves e outras pessoas, nomeadamente outros arguidos, em que é pedido bilhetes, por exemplo, e em que é dado conhecimento a Luís Filipe Vieira sobre esses pedidos de bilhetes e que depois Luís Filipe Vieira autorizava. Por isso, não sabemos se o Ministério Público não conseguiu recolher mais nenhuma prova ou se achou que esta prova era insuficiente para haver aqui qualquer tipo de acusação. O que é facto é que também em relação a um outro arguido, não já arguido porque já foi arquivado em relação a ele, Oscar Cruz, ele é um empresário do mundo do futebol. Fala-se aqui muito de uma relação de proximidade com Paulo Gonçalves em todo este processo. Há trocas de e-mails onde se fala aqui em prendinhas, mas o Ministério Público depois diz que só isso não basta para que Oscar Cruz seja acusado e, por isso mesmo, acaba por arquivar o processo relativamente a ele, tendo, no entanto, a noção e deixando muitas dúvidas em relação ao envolvimento deste empresário em todo este alegado esquema de corrupção que é aqui relatado. Estamos a falar de 80 páginas que são baseadas em troca de e-mails, em troca de SMS, escutas telefónicas. Sim, e também nos acessos que este oficial de justiça teve através dos computadores, não só através da sua password, das suas credenciais, mas sobretudo através de credenciais de outros funcionários judiciais que ele conseguiu, não se sabe como, obter essas passwords, esses acessos. Também um funcionário judicial até que já estava na reforma e uma magistrada do Ministério Público, que era uma magistrada que estava na 9ª secção do DIAP de Lisboa, que normalmente investiga casos de corrupção, nomeadamente na área desportiva, e terá sido através da password desta magistrada do Ministério Público que José Silva teve acesso a grande parte das informações que constavam destes processos que envolviam o Benfica, mas não só, também há alguns processos que envolvem, por exemplo, suspeitas relacionadas
com o Sporting, por exemplo, e que também foram pedidos para ter acesso ao que se passava dentro deste processo em segredo de justiça. Informação e documentos que foram, alguns deles, encontrados no gabinete de Paulo Gonçalves. No gabinete de Paulo Gonçalves e também fica depois sempre o registro, essa marca, esse rastro dos acessos que foram feitos no sistema informático do Ministério da Justiça, nos sítios, e que também serviram como prova aqui, não só esses acessos, toda a documentação que foi recolhida nessas buscas, são variadíssimas buscas que foram feitas às casas dos envolvidos, também no Sport Lisboa e Benfica, nos tribunais também, e, portanto, tudo isso foi recolhido, para além de eventuais, com certeza que foram feitas aqui muitas vigilâncias, terão sido recolhidas eventuais fotografias, documentos que servem depois, numa fase posterior, se este caso eventualmente se chegar à fase de julgamento, ainda não sabemos se o Benfica vai pedir a fase de instrução e qual será o desfecho. Estes dois funcionários judiciais são os que têm mais acusações e dos quais são acusados de mais crimes. Que tipo de contrapartidas é que estes funcionários teriam por parte do Benfica, em troca dessa informação valiosa? Basicamente o que nós conseguimos perceber aqui era que eram adeptos fervorosos do Benfica, que gostavam de assistir a jogos de futebol e era isso que lhes era dado acesso. À zona VIP do Estádio da Luz, ao estacionamento do Estádio da Luz, uma outra zona reservada até onde só têm acesso os jogadores, foi permitido que um dos oficiais de justiça tivesse contacto com esses jogadores, conseguisse tirar fotografias com eles, e também há aqui a suspeita de que haveria uma promessa de um emprego para um familiar de um destes oficiais de justiça. Obrigado, Luís. Ficamos aqui com mais alguns pormenores daquilo que consta nesta acusação, 80 páginas. Gonçalo, que estamos a continuar a ler com muita atenção. E é um assunto que certamente será desenvolvido nas próximas horas aqui na SIC Notícias, sem esquecer essa informação de última hora com a reação, a primeira de Luís Filipe Vieira ao revelar desta acusação do Ministério Público durante o dia de hoje. O Presidente do Benfica, a partir das 8h30 da noite, uma conferência de imprensa, ou melhor dito, uma comunicação aos benfiquistas, não se sabe ainda se será uma conferência de imprensa, vai para o ar a partir das 8h30 no Estádio da Luz. Não há tempo para mais, resta-me agradecer ao Miguel, ao David Borges e também à Carolina pela vossa presença neste especial de desporto, onde analisámos as consequências, mas sobretudo também os pormenores que já são conhecidos desta acusação ao Benfica, à SAD do Benfica e a Paulo Gonçalves no processo Etopeira, um assunto que será desenvolvido já a seguir no Jornal das 7, como sempre aqui na SIC Notícias. Boa tarde.